junto com vocês, ler algo aqui, como uma espécie de uma programação de rádio para fazermos. E assim, eu posso depois, com a gravação, ajudar outras pessoas para entender alguma coisa. Eu quero que vocês preparem suas Bíblias para acompanhar comigo algumas escrituras. Vocês podem ficar sentados mesmo. E nós estaremos lendo alguma coisa no livro de Romanos, no livro de São João. São versículos curtos que vamos ler, mas estaremos intercalando entre as nossas palavras, palavras que não são apenas nossas, porque estou passando para vocês um tema que o reverendo Braico Sueco passou para a sua igreja, intitulado Não há juízo para a noiva. E eu achei isso muito importante para passarmos para nós nesse tempo. Bem, primeiramente, eu quero ler o que disse William Branham no sermão, a palavra falada é a semente original, parágrafo 165. E vocês já vejam aí Romanos 5, versículo 5, para nós lermos já. No parágrafo 165, o irmão Branham disse: muito bem, em Gênesis 1, recordem, cada semente conforme a sua espécie, e deve de ser assim para sempre. Então isso é imutável, não é? Imutável. Há dois tipos. Um homem bem que poderia crer que a igreja passará por um período de tribulação. E eu pergunto, onde você colheria uma semente para isto? Quando não há nenhuma. Bom, você diz, eu creio que diz isto, que eles farão. Isso está bem. Se você se fixar lá atrás, onde a chuva caiu no outro tempo, e onde caíram? Noé estava na arca antes que o juízo começasse. Em Sodoma, Ló estava fora de Sodoma antes que ocorresse. Vê? Então eu estou lendo um sermão que o William Branham pregou, creio que em 1962. Eu lembro, creio que antes disso, ele falou sobre o irmão Oliveira, que a única coisa onde um pensava de um jeito e outro do outro era nessa questão. O irmão Oliveira achava que teria que passar pela tribulação, e William Branham disse, não, ela não passa na grande tribulação. E eu creio que com as explicações que o profeta deu, ele voltou atrás de seu pensamento em seguida, porque logo depois estava ele afinado com o irmão Branham, pregando também do mesmo jeito. Isso é o que é importante, é o que eu espero que aconteça nessa viagem que eu farei, onde eu sei que os irmãos lá pensam diferente, têm uma ideia diferente sobre muitas coisas, né? E eu espero que depois que explanarmos as coisas para eles, que eles possam então afinar sua maneira de pensar, focar o binóculo, né? Às vezes está olhando com o binóculo, porém falta ajustar o foco, correto? Então veja, as explicações do irmão Branham. Noé estava na arca antes que o juízo caísse. Em Sodoma, Ló estava fora de Sodoma antes que o acontecesse. Vê? Isso é certo. Nós não passaremos por nenhum período de tribulação. Nós nos vamos em um rapto, em um desses dias, seguramente. Que temos nós? Porque tem você que ser julgado? Vê? Ele levou minha tribulação já. Jesus Cristo. Ali é onde minha tribulação ele levou, e aquilo terminou ali mesmo. Sim. E eu aceitei a ele. E livre, e verei o sangue e passarei de vós. Correto. Moisés estava certo disto. Seguramente protegido com Israel enquanto a tribulação caiu. Correto. Então ele leva isto para o período quando vê a morte dos primogênitos, e o povo de Israel estava recolhido, estava fora da cidade, né? Estava recolhido dentro de suas casas, com sangue na porta, que era o sinal, e foi dito, eu vendo o sangue, passarei de vós. O irmão Branham está dizendo que é a mesma coisa. O sangue nos cobre, o Espírito Santo nos cobre. E de que forma o Espírito Santo nos cobre no período da tribulação? Nos tirando fora, antes. Ok. Então aqui nós vamos para Romanos 5, versículo 5, onde vocês, seguramente que têm suas Bíblias, vocês já procuraram aí, inclusive antes de mim. Mas em Romanos 5, versículo 5, deixe-me ver como está aqui na Bíblia. Diz assim:
E a esperança não traz confusão. Porque o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Então, se Deus foi quem colocou em nós uma esperança, não pode haver esperança, ou não pode haver confusão nesta esperança. Se eu tenho a esperança da vida eterna, da salvação, do gozo eterno, da libertação, vamos dizer assim, da ida no rapto, e você tem a mesma esperança, então não pode haver confusão na nossa forma de crer, de como isto acontece, de como isto se processa. Porque Deus não vai fazer para mim de uma forma, para você fazer de outra forma. Não, se a Bíblia diz por um Espírito, somos todos batizados em um corpo. Então, claro, se é por um Espírito, e se o Espírito é a cabeça, porque para começar, como diz a Escritura, o marido cabeça da mulher, Jesus a cabeça do varão e Deus a cabeça de Cristo. Então tem uma cabeça acima de tudo, e esse é o Espírito Santo, que é Deus mesmo. Então, se todos estamos formados um corpo batizado por esse Espírito, todos os membros desse corpo terão que ter a mesma mente desse Espírito. Ou, caso contrário, teremos um corpo com várias cabeças, eu pensando de uma forma e você de outra, e isso seria impossível, seria uma monstruosidade. Então, Paulo foi afinando isso, dizendo, olha, até que todos nós temos que chegar à unidade da fé. Vê? Então, aqui temos uma certeza, onde ele diz, nós iremos no rapto um desses dias. Ok. E estamos apontando aqui Romanos 5, versículo 5, que há uma esperança. E esta esperança não traz confusão. Ok. Agora, antes de que nós prossigamos adiante nisto, nós temos que entender uma coisa aqui. Qual é esta esperança da qual está se referindo Romanos 5? O que significa a palavra esperança para nós? Bem, esta esperança significa uma expectativa ardente. Expectativa ardente, que é quando o lavrador coloca a semente na terra e ele apenas espera. Ele tem esta revelação de que aquela semente vai brotar. Vê? Precisa de fé para isto. Já pensou? Você semeia a sua semente ali, esperando a colheita, falando sobre o lavrador. Você diz, eu vou me preocupar com isso? Claro, você não se preocupa por quê? Tenho dinheiro para ir comprar, não é? Para ir comprar lá no mercado e trazer o feijão. E se não tivesse o lavrador para fazer aquilo, que tivesse a confiança, a esperança, a certeza de que na estação própria aquilo vai brotar e que vai colher, como você teria aquilo para comprar? Então, claro que temos que pegar pelo início, e é daquele que semeia, ou não haverá uma colheita. Vê? Então, esperança significa isto, expectativa ardente, é um anelo ardente. Eu anelo ser como Cristo, eu espero, eu estou nesta busca. Veja, é um anelo ardente. Isto é o que é esperança, expectativa. Então, não vamos tirar nem um J, nem um tiozinho disto sobre o que nós esperamos que aconteça. Se temos uma esperança a respeito de um novo céu e nova terra, nós não podemos tirar nem acrescentar nada daquilo que deve acontecer. Temos que esperar da forma que Deus disse que aconteceria, porque a nossa esperança é naquilo que Ele prometeu. Veja, e naquilo que Ele prometeu, Ele não muda. Então, todos que fazemos parte desta grande expectativa, teremos que pensar do mesmo jeito que Deus pensa, ou caso contrário, estaremos fora desse plano. Portanto, se eu estou, então, certo, como eu poderia, então, ficar envergonhado disso, ou não manifestar que eu tenho esse desejo? É como uma criança que tem aquele desejo de crescer, de ser grande, o menino quer ser homem logo, e faz de tudo, todo dia olha no espelho para ver se está nascendo barba, e aquela coisa toda, ele tem essa esperança. E ele não tem que se envergonhar disso, porque ele sabe, há uma promessa natural do crescimento, do desenvolvimento humano, que eu diz que ele vai chegar lá, e ele vê exemplo dos mais velhos que chegaram lá, apenas para dar um exemplo para vocês. Ele não tem que se envergonhar disso. Agora, se há uma expectativa, se há uma certeza, por que nos envergonharíamos disso? Por isso que Deus coloca em nós esta esperança, e ainda podemos falar, nós não somos como os demais que não têm esperança. Veja, então a Escritura nos diz assim, e a esperança, ela não se envergonha. Eu vou ler como está. E a esperança não se envergonha. Veja,
Você diz, escuta, mas como é que está aí na Bíblia? Não traz confusão. Não traz confusão. Pois bem, aqui está uma outra tradução para esta palavra. Viu? Porque pense em algo. Pense em algo. Por que será que uma determinada igreja, de um determinado grupo religioso, por que será que ela não se une com o outro para pensar do mesmo jeito? E diz, olha, não me salve com a paz de Deus, porque eu não pertenço àquela seita. Você só pode me saudar só com a paz do Senhor. Por que será que o outro diz, olha, me salve com graça e paz? Porque eu não quero pertencer às Assembleias de Deus, eu sou batista. E assim vai. Você percebe que há uma vergonha de se identificar com outro grupo? E isto é uma confusão, porque cada um ensina algo diferente? Eu espero que com esta simples explicação você entenda agora isso que você acabou de ler. Esta esperança que não traz confusão. Você não se envergonha de se identificar com essa certeza, com esta expectativa. E Paulo diz, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos tem sido dado. Então tá. A pergunta surge outra pergunta então. Como é que o amor de Deus tem sido derramado em nossos corações? Veja, porque ao amor de Deus ter sido derramado em nossos corações, isso dá a você uma convicção tal, a ponto de você não se envergonhar de se identificar com o Evangelho de Cristo da forma que ele foi entregue, para estar ajustado do mesmo jeito da doutrina de Cristo, dos apóstolos, de todos aqueles que lutaram pela verdade. Todos têm a mesma convicção e não se envergonham disso. E por que isso acontece? Por causa do amor, veja, de Deus, que foi derramado em nossos corações. E por isso vem a pergunta, e como é que isto acontece? Como é que o amor de Deus é derramado em nossos corações? Então nós temos que ver, isto tem a ver com o amor de Deus. E nós vamos ver como é que Deus derrama seu amor sobre nós. Porque se você não souber como é que Deus faz isso, você não sabe se tem amor ou não. Que tipo de amor está em você? Se é o amor de Deus ou se é o amor próprio? Porque qualquer pessoa, se fosse apenas para os filhos de Deus terem amor, então todos os outros que não são de Deus estariam aí odiando uns aos outros. E você sabe que tem pessoas que não querem saber nada com Deus, no entanto, humanamente falando, são muito amorosas, muito prestativas, pessoas boas, pessoas que você diz, puxa, eu queria até ser como fulano, eu não tenho aquilo que ele tem. Porque, para começar, nós não estamos tratando desse tipo de amor, não estamos tratando desse tipo de bondade, estamos tratando de algo que foi derramado, porque não tinha ali, foi colocado porque não existia. É impossível um ser humano ter o amor de Deus, a menos que Deus coloque este amor ali. Veja. Bem, vamos entender uma coisa. Mais precisamente, como é que Deus derrama o seu amor em nossos corações para recebermos isto por meio do Espírito Santo? Para nós entendermos isto, primeiro nós temos que desenvolver um pensamento aqui à parte, para poder chegar neste ponto, viu? A saber, o que é este amor? Ok, Deus derrama ele no meu coração? Sim, então eu quero saber o processo. Mas primeiro eu tenho que saber o que é este amor. Veja. Ou como é que Deus manifesta este amor para conosco? E uma segunda parte, porque Deus usa de seu próprio Espírito Santo para derramar isto em nossos corações. Se você recorda de algumas partes das Escrituras, está escrito assim, Deus é amor. Amém? Você percebe que quando Deus derrama de seu amor em nossos corações, Ele está dando de si mesmo para nós? Agora, antes de tudo, nós temos então que focar nossa vista, crescer nossos olhos no que este amor é. A palavra amor é a palavra grega, vem da palavra grega ágape. Ágape, que é uma espécie de amor benevolente. Amor benevolente
que Deus tem para certas pessoas. Isto é agir com benevolência, isto é agir com misericórdia, porque talvez benevolência fique uma palavra bem complicada, não é? Misericórdia é aquilo que Paulo disse assim, olha, você quer questionar a Deus? Quem és tu, ô homem, para questionar a Deus? Ele é o soberano. Isto não depende de quem quer, isto não depende de quem corre atrás, é daquele de quem Deus tem misericórdia. E o próprio Deus disse, eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Acabou. Então, se você é um daqueles a quem a misericórdia de Deus é estendida, você está feito, viu? Você está feito, você está feito. Então, perceba isto. A palavra amor é a palavra ágape, que é uma espécie de amor benevolente que Deus tem para com certos tipos de pessoas. E você vai ler isso nas Escrituras comigo. Nós vamos para São João, capítulo 15. São João, capítulo 15. E eu já estava pensando, o que eu vou falar para os meus irmãos? O que eu vou falar para essas pessoas? E estou aqui abismado com o que eu já aprendi até agora. Porque são coisas que eu nunca preguei para vocês. Não lembro. São João, capítulo 15. Nós vamos ler o versículo 13. 13. Observe. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Ora, ele está falando aqui em entregar a vida. Vê? E ele disse que isto era amor, que não há amor maior do que este. Do que será que estamos tratando aqui precisamente? Então você percebe que isso está falando da própria palavra de Deus. A própria palavra de Deus está falando aqui da expressão máxima deste amor. É quando um põe sua vida ou entrega sua vida por seu amigo. Eu quero aqui abrir um parêntese dentro de tantos leques que abrimos em um único culto. Porque quando você percebe as expressões de Jesus, e você leva isso bem ao pé da letra, você leva exatamente para a expiação vicária de Cristo, para nos purificar, nos trazer de volta, sabendo então que Ele nos tem também como amigo, estava falando de si mesmo, mostrando que Ele estaria entregando sua vida para nós, certo? Amém. Mas eu preciso, para que você entenda, o início disso, porque a coisa não se inicia com o filho, a coisa se inicia com o pai. É necessário que nós então saibamos separar cada item, cada coisa, cada lugar, ou você terá tudo bagunçado. Ou você terá tudo bagunçado. É o que acontece com quem mexe com o computador e abre uma pasta e abre outra e salva uma coisa e mexe aqui e mexe ali e passa meses e meses sem arrumar. Sem arrumar. Daí a pouco está a peça cansada e não sai do lugar, e diz, mas está ruim, mas está com problema, e parece que está com defeito, parece que está com vírus, aí chama o técnico. O técnico vem, vira para lá, vira para cá, mexe para lá, mexe para cá, leva teu dinheiro embora, e tudo que ele fez era o que você teria que fazer ao menos uma vez por semana, ou de 15 dias. Fazer o scan disk, acho que é isso o nome, scan disk. Limpeza de disco. Você deixa o computador trabalhando, ele próprio se autolimpando, como diz, não é? Organizando as coisas, tudo que você mexeu para lá e para cá, é como se você entrasse no seu quarto e abrisse cada gaveta, trocasse as coisas de lugar, mexesse para lá e para cá, deixasse tudo desorganizado. Quando você faz o scan disso, o próprio computador, ele vai então colocar as coisas em ordem, onde ficou espaço vazio, ele vai preencher, daí a pouco ele está como novo. Isso deveríamos fazer de 15 dias, mais ou menos isso. Mas quem foi que disse? Já tem quase 3 meses que eu não faço. Né? E tem pessoas que passam 2, 3 anos sem fazer. Compra outra peça, vende e não sabe disso. Agora, temos que entender separar cada item, ou estaremos com tudo bagunçado em nossa mente. Aqui quando diz, olha, ninguém tem maior amor do que este, do qual Jesus que possa dar sua vida para seus amigos, certo? Então, olha, observe. Eu disse, você pensa então na expiação de Jesus Cristo, quando ele entregou sua vida por nós. E claro que isto é amor, certo? Mas você percebe que o amor não partiu do Filho de Deus? João 3,16 diz isso. Deus amou o mundo
Não é isso? Que deu. Agora, para poder Deus dar seu filho, ele teve que gerar aquele filho. E Deus, ao gerar o filho, ele estava dando de si mesmo. Parte de Deus, o William Branham disse, que saiu de Deus. Veja. Agora, quando Deus expressa seu amor para com cada um de nós, ele expressa esse amor dando de sua própria vida. E, agora então, isto tem que ser sustentado pela palavra de Deus. Isso tem que ter sustentação da própria palavra de Deus mesmo. Porque nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo deu a sua vida por cada um de nós que reclamamos ser seus irmãos, filhos de Deus. Veja, ele deu sua vida por você e por mim. Porém, o que acontece com Deus? O que se passa com Deus? Se foi Jesus que deu sua vida, o que acontece com Deus? Ora, se Deus amou a mim e a você, então não teria que ele fazer a mesma coisa? Se Deus me amou, ele teria que dar a sua vida também, como seu filho deu. Veja. Então nós podemos ver que este amor de Deus, que está além do seu entendimento, está fora de você, a menos que Deus coloque em você, é o amor que Deus tem derramado. Em outras palavras, é a vida de Deus mesmo que ele derrama em nossos corações. Por isso, William Branham diz que o que Deus tinha de melhor para nós, ele nos deu, que é sua palavra. E quando Deus nos dá de sua palavra, ele está nos dando de si mesmo, porque Deus é a palavra. Veja, agora, vamos ver isto de perto. E vamos ver se isto é certo de acordo com as Escrituras. Vê? Bem, poderia alguém dizer em qual passagem fala do amor de Deus sendo derramado e que está em você e que está em mim? E isto mostra que é a sua própria vida? Vamos para umas Escrituras aqui. 1 João, capítulo 3, versículo 1. E vamos ler isto com muito cuidado. O assunto é extenso, mas eu não tenho por que me apressar com ele, porque se pararmos por aqui, eu acredito que já está bom demais. Porque a palavra de Deus é desta forma, basta uma palavra, não é? E o meu servo será curado. Mas vamos com muito cuidado. 1 João, no seu capítulo 3, e o versículo 1. Vamos ler com cuidado agora. Isto é o que diz é como uma pergunta. Isto está falando de uma pergunta. A pergunta é: que classe de amor nos tem dado o Pai a nós? Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. Quer dizer, vocês estão vendo, estão percebendo? Preste atenção ao linguajar de João aqui. Deixe-me falar de uma forma mais simples. Vocês podem perceber agora quão grande amor, ou que espécie de amor, Deus, nosso Pai, nos tem concedido? Qual é? Que fôssemos chamados filhos de Deus. E a estes que são chamados filhos de Deus, ele dá de si mesmo, ele dá de sua própria vida. E é por isso que o mundo não nos conhece. Porque somos raça diferente, geração diferente. Porque não conhece a ele. Essas pessoas não conhecem a Deus, não tem como pai, porque na verdade não são filhos, por isso o amor de Deus não está neles. E como eu disse, você encontra muitas pessoas muito amorosas, mas eles não têm o ágape, o amor de Deus. Ele tem o amor normal, natural, que até os animais, com instinto, tem uns pelos outros, cuida dos filhos. Eu vi esses dias uma notícia falando sobre não sei se foi uma cadelinha que acolheu um porquinho desprezado, ou que a mãe tinha morrido, e a cadelinha estava cuidando do porquinho. Veja que instinto. Né? Se até os animais têm esse instinto, imagine os seres humanos. O ser humano que, por natureza, era um ser religioso, porque Lúcifer é religioso. Veja. E o que ele faz? O que Lúcifer faz? Tem este lado da maldade, de tudo quanto não presta, e tem um outro lado que é muito próximo à adoração de Deus, como Caim, como os fariseus estavam, os saduceus, como os líderes religiosos do dia de Jesus.
Porque, na verdade, ele nunca deixou o seu lado religioso, ou de desejar ser o que ele era antes, e assim sucessivamente. Então você percebe agora que estes receberam uma dádiva, porque Deus os elegeu e deu de sua própria vida para estes, aqui que você está lendo. Agora, o que queremos dizer quando afirmamos que o Pai nos tem dado a nós? Vede quão grande amor nos tem concedido. Olha, essa palavra conceder, eu acredito perfeitamente que ela ainda é mais profunda e abrangente do que apenas dar. Vê? Do que apenas dar. Eu concedo isto para você. O que estamos dizendo com isto? O que significa esta palavra concedido, entregue, dado? Bem, isto vem de uma palavra grega que significa didome. Didome. Vede quão grande amor nos tem didome, o Pai. É isto que está na Escritura, viu? Agora, qual é o significado disto? O que isto nos leva a compreender mais? Pois bem, deixe-me dizer-lhes. Vede quão grande amor Deus tem tido para conosco quando Ele tem nos dado de si mesmo. Esta palavra, que alguma tradução está dado e outra está concedido. Esta palavra no grego é didome e significa dar de si mesmo. Não é apenas algo que ele tem, olha, eu estou precisando mais disso não, pode levar. Veja. Não, mulher, isso aí está sobrando em casa, pode levar à vontade. Aí é fácil, né? Mas não é assim com Deus. Ele dá de si mesmo para você. A sua própria vida. E é isto que João está dizendo. Observe a grandiosidade disso, diz o apóstolo. Vê? Agora, qual é a coisa maior que Deus podia nos dar? O que Deus poderia nos dar? O que é de maior, de melhor que Ele poderia nos dar? Como é que o nosso Pai podia dar, transmitir a seus filhos uma coisa que é maior do que tudo? Você encontra isso no livro de João, no capítulo 5. São João, capítulo 5. E agora você observa o que estamos falando até agora. E se o Espírito Santo ampliar isto no nosso entendimento, meu amigo, poderíamos ficar anos e anos sem precisar, sem necessidade de ouvir um culto, se fosse o caso. São João, capítulo 5, versículo 26. Aqui está. Porque, como o Pai tem a vida em si mesmo, este é o único, viu? Porque ele é o progenitor, o que gera a essência de tudo. É dele que emana tudo. Ele é a própria vida. Deus é amor e vida. Veja, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu. Vê agora? Didome. Concedeu. Deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Então você percebe o que é que Deus nos deu? Você percebe o que é amor se derramado? E se amarra isso com as palavras de Jesus, ninguém tem maior amor do que esse em dar a vida para seus amigos. Agora um pai que não é amigo do filho é meio complicado, não é? Um filho que não tem amizade com o seu pai, o que vocês acham? Amizade, companheirismo, achego, aconchego, poder chegar junto, como diz. Mesmo quando erra, o pai chegar ali, conversar, pedir desculpa, prometo não fazer mais. Já pensou um pai que não tem comunhão com o filho? É muito complicado. Agora Jesus, na sua oração, ele naquela condição humana, ele estava desejoso de quê? A voltar a ter aquela mesma comunhão que tinha com o pai, naquele mesmo estado. Glorifica-me. E foi dito, eu já te glorifiquei, e outra vez eu glorificarei. Não esquente, isso é só uma fase, é só um período de tempo. Então observe isto aqui. Observe bem estas palavras. Como o pai pôde fazer isto, dada a sua própria vida? Ele primeiro teve que ter seu filho como companheiro, em comunhão, a ponto de dizer, façamos, vamos fazer juntos, estamos nessa. Veja. Então, nesta amizade, nesse companheirismo, ele deu de si mesmo, ele entregou o seu conselho,
Ele entregou a sua visão sobre as coisas, a sua ideia sobre as coisas. E então Jesus está dizendo, como o Pai tem a vida em si mesmo, Ele concedeu isto para que o Filho também tivesse. E Deus, como Pai, tem que dar a mesma forma de vida a todos os outros filhos. Se em verdade Ele deu de sua própria vida para ser filho primogênito, Ele tem que dar também da sua própria vida para todos os outros filhos. Aí podemos voltar para 1 João capítulo 3, outra vez, que eu só li o versículo 1, não foi? Da epístola de 1 João. A Bíblia toda se entrelaça, e isso é a nossa ferramenta de trabalho, vamos dizer assim, para manusearmos para lá e para cá. Do jeito que você tem que entender o ponto cruz, ou você não vai fazer aquele, como é que chama? O crochê direito, né? A pessoa fica olhando no trem aquelas mulheres lá fazendo. É um passatempo, ela se senta ali, e haja cutucando para lá, cutucada para cá, porque tudo apertado, tudo sentadinho, ela ali, ó, aí um ponto para cá, eu digo, meu Deus, ela não esquece isso não tem como errar um ponto desse não, é uma ferramenta de trabalho, já está tudo aqui na mente, ó. Já está tudo aqui. A mesma coisa a Escritura, temos que entendê-la. Se em verdade cremos, Deus fará com que ela desça, se torne nossa em nosso entendimento. 1 João 3:1, vamos ler outra vez isso aqui, até o versículo 3 e seguindo também um pouquinho mais, se puder. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como assim também ele é puro. Então nós vemos aqui, olhe quão grande amor nos tem o Pai concedido, para que fôssemos chamados, quer dizer, nomeados. As pessoas poderiam olhar e dizer, aquele é filho de fulano, aquele é filho de ciclano. Aí olha e diz, este é filho de Deus. Você diz, mas ninguém está dizendo que sou filho de Deus, todo mundo diz que eu sou um isso e aquilo. Não importa. Todos disseram que Jesus era um hipócrita, era um impostor, era um blasfemador, era um Deus é burro, mas alguém olhou e disse, verdadeiramente, este era o Filho de Deus, não foi? Pois bem. Então, veja isto. E nós não podíamos ser chamados de filho, veja, não podíamos ser chamados de filhos, não sendo filhos. Vê? Se não fôssemos filhos, não poderíamos ter o título de filho, porque isso seria uma mentira. E Deus não pode mentir. Portanto, vamos voltar a ler isto outra vez. E logo vemos no versículo 3 nossa resposta. E este amor de Deus que tem se derramado em nossos corações mais adiante. Observe até o versículo 2. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Bem, isto aqui que eu vos disse, não podíamos ser chamados de filhos se não fôssemos, ou seria uma mentira e Deus não pode mentir. Agora, esse Deus que não pode mentir, Ele próprio para testificar em nós o que nós somos, Ele vem e dá de sua própria vida em nós, quer dizer, Ele vivifica. Paulo disse, se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dos mortos habita em vós, Ele vivificará os vossos corpos mortais. E eu vos disse em cultos passados que esta vivificação não está tratando especificamente do período da ressurreição ou da transformação do corpo, mas está falando de mesmo neste corpo sujeito a falhas, paixões e defeitos, Deus dá vida aí para que você, enquanto está nesse corpo sujeito ao pecado, você comece a manifestar a vida de Deus e assim crucificar o pecado e suas paixões. Veja. Então vamos para Romanos capítulo 5, outra vez, e assim nós ficamos para lá e para cá na Escritura. Romanos capítulo 5.
está dizendo assim no versículo 5. E a esperança não traz confusão. Não é isto? E em outra tradução diz não envergonha, não traz vergonha, não se envergonha. E o que sinceramente esperamos que não nos traz vergonha, não ficamos indecisos ou em confusão? Por causa disso. Porque o amor de Deus tem sido derramado em nossos corações. Como é derramado? Pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém. Agora, e qual é o Espírito Santo que se nos dá? Que é isto? É o Espírito do Deus vivente. É o próprio Espírito de Deus. É a sua própria vida. E você não pode receber desse Espírito ou desta vida de Deus a não ser através da palavra de Deus. Por isso é bem-aventurado o que lê e o que ouve as palavras desta profecia. Porque sem você ler e sem você ouvir, como é que Deus vai entrar em você? Se a forma de entrar na alma é passando pelo sentido do corpo. Complicado, não é? Agora, Paulo explica como Deus fez isto nos seguintes versículos. Vamos continuar com o versículo 6. E deixe-me ver até o qual deles. Até o versículo 8. Versículo 6 ao 8 de Romanos 5. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Possa ser, né? Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então você veja porque este amor é chamado de ágape e benevolente, que ele morreu, que ele fez isto, faz isto por uns e por outros não. Vê? Porque ele faz isto para os filhos, mesmo sem esses filhos saberem que são filhos, mesmo sem eles terem feito nada de bom. Vê? Como diz no caso de Jacó e Esaú, os dois não tinham nem nascido, não tinham feito bom ou mal, bem ou mal. Ninguém sabia quem era melhor, quem era o bom ou o ruim. Deus disse, eu amei a um e não gosto do outro, não. Veja, e por quê? Porque a Bíblia diz, Deus conhece os que são seus. Deus conhece os que são seus. Então, Cristo morreu por nós. Agora, por que era tão importante que Cristo tivesse que morrer? Por quê? Agora, em Cristo se havia posto a plenitude da divindade corporalmente, em corpo. Tudo que era Deus foi colocado em seu Filho, isto em plenitude, em seu Filho Jesus. Então Deus mesmo havia entrado em seu Filho para ele se manifestar à humanidade. É esta parte, meus irmãos, que é torcida, mal compreendida, rejeitada, pisoteada. Não estava ali o Filho de Deus manifestando-se a si mesmo. Não estava ali o Filho de Deus se apresentando como alguém melhor do que quem quer que seja. Não estava o Filho de Deus ali esbanjando de um lado para o outro o poder do Pai que foi concedido a ele. O que estava acontecendo era que Deus estava usando o corpo de seu Filho para manifestar-se ele mesmo à humanidade. Era Deus mesmo se manifestando à humanidade. Porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo. Consigo quem? Com Deus mesmo. O mundo. Veja. Por isso que não foi compreendido o ofício de filho do homem, que se manifestou no tempo do fim, quando Deus outra vez usou um corpo de carne, que nós chamamos de um profeta. E toda a ênfase das pessoas foi colocada no homem, no profeta. E a mesma coisa aconteceu naquele tempo. Veja. E por isso colocaram Jesus no lugar do Pai, quando ele disse, não sou eu que faço as obras, é o Pai que trabalha através de mim. Veja, então Deus teve que deixar seu Filho, teve que abandonar seu Filho, para que seu Filho pudesse ser capaz de morrer. Porque com Deus dentro dele, não poderia haver morte, porque não se pode matar a Deus, porque Deus é imortal. E quando ele morreu, quando Jesus Cristo morreu, a vida com letra maiúscula, foi liberada desse corpo, e você e eu
somos agora os receptáculos. Oh, meu Deus, a palavra receptáculo é muito tremenda. É muito tremendo o receptáculo. Se você quer saber, vamos pensar em algo mais simples aqui. O que é um receptor? O que é um receptor? Imagine, se alguém rouba algo aí fora e vem e te vende. Olha, se não tivesse quem comprasse, né? Eles iam, como é que eu vou passar isso para quem? O que é que me adianta um gravador de carro, um rádio de carro? O que é que me adianta isso e aquilo? Eu quero é o dinheiro. Então ele já tem os receptores. Eles têm uns receptores. Vai e leva para o receptor. Vai e leva para o receptor. Então você percebe que aquele através de quem passa, não é? Ele tem o seu grau de culpa, ele tem a sua índole ruim. No entanto, o objeto em questão apenas passa por ele como um canal. Mas o problema é o ponto final, é o ponto-chave. Quem rouba o carro, passa quantos minutos com o carro? É encomendável. Quando roubaram meu Fusquinha, meu Deus, passei quase 1 ano e 6 meses de pé, vindo para a igreja de bicicleta, caminhando. Tanto carro novo que tinha ali naquela garagem, naquele pátio, foram buscar meu Fusquinha. Quando eu olhei pela janela, o canto limpo, chega o coração. Já foi. Mas o que é aquilo? Alguém já tinha encomendado o motor de Fusca. É por encomenda. A pessoa não passa 15 minutos. Não passa 1 hora, não passa 10 minutos. Este vai apenas lá, pega de onde está e já leva rapidamente para o receptor. É o receptor agora que faz tudo, que desmonta ou monta, que transforma, que passa adiante, que monta outra coisa, é ele que dá vamos dizer assim, o fruto daquilo, aquilo é frutificado. Em outras palavras, o intermediário, ou quem pegou o objeto, ele apenas está semeando, outro é quem colhe. E eu estou dizendo tudo isso para mostrar também para vocês, se vocês já sabem, que quando a lei vai em busca disso, o receptor, às vezes, tem uma sentença mais complicada do que o próprio ladrão em si. Vê? A culpa dele é doble, é dobrada. Agora, eu quero que vocês peguem isto, e agora pensem no que eu acabei de vos falar. Que o Filho de Deus, tratando-se agora da vida de Deus, ele foi apenas o canal. Veja que comparação complicada eu fiz. Mas, no entanto, eu acredito que é uma explicação muito plausível agora. O Filho de Deus é apenas o canal através do qual a vida de Deus poderia chegar até nós, que somos os receptores disto, receptáculo disto. E uma vez que isto vem para o receptáculo, é em nós que isto deve agora frutificar e dar vida. Porque Jesus disse, eu sou o quê? A videira verdadeira, não foi? Meu pai é o lavrador. Vocês são o quê? Os ramos. E onde é que os frutos têm que sair? É a partir dos ramos. Vê? Receptores desta vida. Receptáculo da vida de Deus. Que permite com que o fluxo desta vida, então, se esparrame sobre a terra. A vida que trata do derramamento do sangue, do amor de Deus, do perdão de Deus, do carinho de Deus para todos os seus filhos. E as sementes da vida que Deus havia posto na terra, elas foram regadas pelo sangue que flui através do Calvário, produzindo luz, a luz da vida que estava no sangue e que sai do sangue para a semente predestinada. E com isto ela é lavada. A semente é lavada, purificada. Agora, a morte de Cristo foi para justificar e purificar essa semente que ele salvou. E como essa semente, lá na frente, é beneficiada com isto? Através de cada canal, através de cada pessoa que se torna receptáculo. E uma vez que você se torna receptáculo, você então começa a ser também um canal, porque para começar, o receptáculo, ele não fica com o objeto para si, ele sempre colocará aquilo em uso até chegar no consumidor final. Então haverá aqueles
haverá aqueles que produzirão de outra forma, produzirão a vida de Deus de outra forma. Tem aqueles que nunca têm inspiração de escrever um hino, de fazer uma pregação, de fazer uma testificação e tudo. No entanto, eles próprios serão usuários desta vida de Deus. Mas para isso, todos os outros tiveram que se sacrificar, que correr risco, que ultrapassar muralhas, abismos e tudo, fugir do perigo, passar pelo vale da sombra da morte, porque tinha que levar esta vida de Deus adiante. Amém? Irmãos, vamos parar por aqui, porque o assunto é muito bom e eu quero deixar para o próximo culto, se o Senhor nos permitir. Vamos nos colocar de pé e agradecer a Deus por sua dádiva. Bem, hoje é que dia? Quarta-feira, não é isto? Sexta-feira daremos continuidade, se o Senhor nos permitir, se não obtivermos outro assunto até lá, não vi outra inspiração, continuaremos, porque eu estava aqui, eu sempre às vezes falo isto, né? Eu estava aqui, creio que com 11 páginas de anotações, muitos versículos, muitas citações de irmão Brana, 11 páginas, nós ficamos em 2 páginas hoje. Então, para você ver, poderíamos pregar 2 meses nesse tema. E se eu voltar a repetir tudo de novo, nós teremos mais tudo com outros ensinamentos diferentes. Vicente, tu ora, e obrigado a vocês que vieram nesse culto, os irmãos que estão em conexão conosco, continuem orando por nós, e até o próximo culto, se o Senhor nos permitir. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos dizer graças a Deus? Graças a Deus. Oremos. Senhor, é muito bom, ó Pai, é gostoso ouvir a Tua palavra. Nos ajuda a colocar isso em prática, que esses frutos possam ser manifestos. Estamos aqui para isto. Somos Teus filhos, gerados de Ti, ó Pai. E o Senhor tem colocado a Tua vida em nós, para que nós desse esse fruto dos últimos dias. E assim, Pai, em nossas orações intercedemos por cada semente do Senhor. Mesmo aqueles que estão caídos numa sarjeta, estão largados por este mundo, Pai. Que a graça do Senhor possa alcançar através de uma vida vivida, de um irmão e de uma irmã. Eu creio desta forma. Muito obrigado por estas poucas palavras que ouvimos, mas é a palavra de ânimo e de conforto, pouca, mas tem objetivo. Muito obrigado por isso, ó Pai. E assim nós lembramos de cada um da viagem do pastor para o Mato Grosso, que o Senhor o acompanhe como sempre o Senhor tem feito. E que os irmãos ali possam ser beneficiados, ó Pai, através de Tua palavra falada. Porque onde a Tua palavra é falada, há benefício, há cura, há manifestação, há arrependimento, há lágrimas. E nós Te agradecemos por isso, ó Pai. No nome de Teu Filho Jesus Cristo, nós Te damos graça para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe, irmãos. Abençoe um ao outro.